Jesus disse a Marta: tirai a pedra. É isso mesmo? Esse texto está certo? Alguém me fez essa pergunta e eu respondi o que eu vou responder para você agora. Eu já vi pessoas louvando, eu já vi muitas pessoas pregando. Tem um louvor que conta, né? Jesus manda Marta tirar a pedra. Mas isso está certo mesmo? Jesus fala para Marta tirar a pedra ou não tirar a pedra? O que é que você acha? Eu vou tirar a dúvida de muita gente agora. Mas primeiro eu peço a você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, deixa o seu like, o seu gostei, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, tá? Eu tinha esquecido, parado de gravar vídeos, né, para cá pro YouTube, e eu resolvi trazer alguns vídeos de novo, para edificar a fé de muita gente, tá bom? Então eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você esteja conosco, não apenas ver, mas ver todo o vídeo e fazer o que eu pedi para você fazer antes, tá bom? Pois bem, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava em Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos. E Jesus sai, claro, para pregar a palavra. Mas ao Jesus sair, Lázaro adoece e a notícia vai até Jesus. Alguém diz: Senhor, Lázaro adoeceu. Jesus diz para ele: essa enfermidade não é para a morte. Mas só que Lázaro morreu. Como é que Jesus disse que não era para a morte e Lázaro morreu? Tá bom, acontece o enterro e Jesus deixa passar 4 dias depois. E quando Jesus vem, mesmo contra a vontade de alguns dos discípulos, que estavam com medo de morrer, Jesus volta para Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, Marta sabe que Jesus chegou. E ela se levanta, vai até onde Jesus, dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia não conta de maneira nenhuma que Marta se ajoelha perante o Senhor. Mas, com certeza, ela saudou Jesus em pé, como era o costume das pessoas saudar também em pé a outras pessoas. E ela, com certeza, em momento de aflição, ela chegou dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: mas ele há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: Marta, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Aí mandam chamar Maria. Maria vai até onde Jesus e se prostra perante o Senhor e repete a mesma palavra: se tu, Senhor, tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Preste bem atenção nesses textos, irmãos, que você vai se surpreender com ele, tá? E quando Jesus disse para ele: me mostra aonde é que está o sepulcro. E eles vão com Jesus. E lá vai muita gente. E quando chega lá, Jesus chora. A Bíblia diz que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia que conta que Jesus, um dos menores da Bíblia, na verdade,
que conta que Jesus chorou. Mas Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Não. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo, do desânimo do povo. Por isso que Jesus chorou. E aí que eu quero chegar ao ponto onde as pessoas se confundem, dizendo que Jesus disse a Marta para tirar a pedra. Irmãos, a pedra era pesada. Claro que Marta não ia dar conta de tirar a pedra. Se bem que muitas das vezes as pessoas, quando diz para alguém fazer algo, alguém vai dar autoridade para outras pessoas. Imagine, você, o prefeito da sua cidade, o governador, faz um trabalho, as pessoas vão elogiar ele, vai dizer, o prefeito construiu uma escola. E a gente sabe que não foi exatamente o prefeito, mas sim, os arquitetos, os engenheiros, na verdade os pedreiros, que construiu realmente aquele trabalho. Mas vai cair na costa do prefeito, ele que fez. Tudo bem. Meus irmãos, mas aqui Jesus estava falando algo específico para alguém. No versículo 39 do capítulo 11 de João, do Evangelho de João, vai dizer: diz Jesus, tirai a pedra. Aí tem muita gente que passa direto, que diz assim: disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. E não é assim. Para a gente ver, tem um parágrafo atrás da pedra. Diz assim: disse-lhe Jesus. O texto certo é: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. O escritor vai dizer: Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Olha só, vou repetir esse texto. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aí sim, irmãos, aí Jesus vai se referir a Marta. Aí disse-lhe Jesus no 40, disse-lhe Jesus: não te disse, não te hei dito que se crês verás a glória de Deus? Se você tiver uma Bíblia aí, você vai acompanhar comigo, Já no 40 disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, irmãos, Jesus só se refere a Marta nesse texto depois que Marta ela tenta interferir, no que Jesus estava fazendo. Ou seja, ela estava colocando, sem querer, limites no milagre de Jesus, no poder de Deus. Sem querer, ela estava interferindo no poder de Deus. Quando ela disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Então, muita gente se confunde com esse texto dizendo: Jesus disse a Marta, tirai a pedra. E não foi assim. Jesus não disse exatamente para Marta, tirai a pedra. Jesus só se refere a ela quando ela se refere a Jesus. Vou repetir de novo do começo para todo mundo prestar atenção. Agora eu vou ler
todos, tá? Do 40 ao 41 ou 42. Diz assim, 40 ou 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, glória te dou, graça te dou, pois me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me ouviste. Tá bom? Aí Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Então, meu irmão, a Bíblia, ela tem que ser interpretada. Eu costumo dar um exemplo das pessoas a respeito do boi. A gente sabe que o boi come da manhã até meio-dia, o boi está comendo. Quando é meio-dia, ele procura uma árvore e ele vai remoer alguma coisa. Ele remoe, e depois ele engole. Aí vem outra. Ele remoe, até aquele processo acabar. Ou ele ser interrompido por alguém, ou acabar o processo do que ele estava fazendo. Da mesma forma somos nós, com a palavra de Deus. A gente não tem que apenas ler, mas meditar. E quando vamos meditar na palavra, certamente precisamos meditar em jejum. Temos que estar em oração. Porque tem coisas que a gente não vai entender do início, irmãos. Tem coisas que nós não vamos entender na Bíblia do início. Mas aí é que fica a meditação. Senhor, o que isso quer dizer? Aí a gente lê, não entendeu? A gente passa. Enquanto nós não entendemos um versículo ou texto completo, a gente não tem que sair de lá, a gente tem que ficar remoendo aquilo, para que Deus venha nos dar entendimento do que o Senhor quer falar conosco. Então tem muitos dos textos aí que eu vejo as pessoas trazer, e o que eu digo, rapaz, não é dessa forma que está realmente na Bíblia. Mas se está edificando a fé de alguém, tudo bem. Aleluia. Mas esse texto, irmão, Jesus não fala exclusivamente para Marta tirar a pedra, tá? Jesus disse: tirai a pedra. Aí o escritor, claro que escreveu, ele vai complementar aquilo dizendo: Marta, irmã do defunto, disse. Entenda bem, Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Porque já 4 dias.
Aí sim, irmãos, aí Jesus vai falar com Marta. Só assim que Jesus vai falar com Marta e dizer: não te disse eu, não te hei dito, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Tá bom? E que isso você venha não ficar apenas no que eu estou te falando, mas você venha na palavra, medite aqui nesse texto. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39 e 40. Deus é contigo, irmãos. Tá bom? Deus é contigo e com toda a tua família. Você crê nisso? Então diga amém.